Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Ponto Negócio, o podcast da equipe Treinacons, hoje sendo produzido diretamente do SESC Senat, ocasião em que nós estamos realizando o segundo Ex-Resulta, cultura de inovação, tecnologia, gestão estratégica, enfim, uma série de temas, e hoje eu tenho a oportunidade de receber com muito carinho para o nosso podcast meu querido amigo Gustavo Peixoto, que é participante do Ex-Resulta, ao mesmo tempo é participante do programa Ex-Resulta e cliente da Treinacons, representando, parceiro da Treinacons, representando a mediadora Imóveis. Hoje vamos bater um papo com vocês aqui, o episódio sendo gravado ao mesmo tempo que o evento está acontecendo. Estamos pegando uma brecha aqui de final de almoço para início das atividades da tarde, para ouvir o Gustavão, porque ele tem muito a dizer dentro desse tema. Já te dei seu nome aqui, mas talvez algumas pessoas ainda não o conheçam. Gustavo, se apresente para a turma, apresente seu negócio e vamos para cima desse papo bem legal. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, fico muito feliz, muito lisonjeado, porque a gente vem num evento desse, vê uns palestrantes de altíssimo gabarito, a gente é uma formiguinha, estamos aqui começando, estamos ainda aprendendo muita coisa, mas como diz meu pai, a gente gosta muito de compartilhar janela. Às vezes o que a gente já passou, algum tropeço que a gente já deu, alguém simpatiza, alguém ali equaliza, gosta e vamos junto. Eu sou o Gustavo Peixoto, sou lá da família da Mediadora Imóveis, do Grupo Mediadora. Nós temos lá a imobiliária há 30 anos, eu estou lá praticamente 20. Comecei lá na locação, fiz financeiro, fiz um pouco de tudo e hoje, pela parceria com a Treinacons, eu entendi a importância de ser um gestor. Isso hoje acho que é o cargo mais importante em qualquer empresa, não só ser gestor, você vai vestir diversos chapéus, mas o chapéu de gestor, ele é o de maior peso, ele é o que mais vai dar futuro para a tua empresa. Então aprendi a colocar esse chapéu, a priorizar esse chapéu, e hoje a minha função maior lá é gestor estratégico do grupo, para orientar a equipe e traçar os próximos passos. Então, hoje é o meu papel lá. Muito bem, Gustavo. Antes de entrarmos nas questões estratégicas aqui, propostas a esse podcast, eu gostaria ainda de explorar um pouco essa transição de carreira sua. Eu particularmente vivo um pouco disso também, dentro de ambientes acadêmicos como professor. E hoje, ainda dentro de ambientes acadêmicos, ainda trabalhando muito com educação, mas cada vez mais dentro de uma educação corporativa. Porém, eu venho trabalhando esse ambiente, inclusive a partir da educação, a partir de projetos. Você tem uma migração interessante de carreira para dividir com a gente também. Tem. Meu colega de profissão enquanto professor e que em algum momento assumiu esse chapéu, né? Tem. Na verdade, eu comecei como professor. Quando eu era adolescente, criança, ainda talvez 12, 13 anos, que meu pai sempre foi muito insistente que eu fizesse aula de inglês, eu fiz aula de inglês e tive muita aptidão para isso, e na época da Top School, da Sônia, muitos anos atrás, ela via lá aquele adolescente que serviria para dar uma mentoria à tarde, dar uma aula de reforço para alguém, e ela me colocava para fazer isso. Então nesse primeiro momento, acho que o primeiro trabalho na vida realmente não remunerado foi em escola de inglês. E aí depois, quando realmente eu cheguei na idade de trabalhar, 18, 19 anos, que eu fui para a imobiliária, e desenvolvi um trabalho lá por vários anos. Não me achei no que eu fazia, a estrada nunca é clara. Saí, voltei para o ramo do inglês, dei muita aula ainda na Top School. Para mim, inclusive. Para você também. E depois eu abri uma escola própria, que eu já tinha um pouco desse nicho do empreendedorismo. Falei, vou tentar a minha escola. Tentei. Não foi para frente, não deu certo, desisti, voltei para a imobiliária e aí eu voltei para o setor financeiro, que já era uma mudança do que eu tinha antes, aprendi muita coisa, e aí essa necessidade de gerir a empresa, de realmente determinar futuros e projetos e ferramentas novas, começou a apertar muito, porque eu ficava no financeiro ali no operacional todo dia, não sobrava tempo para fazer o desenvolvimento de novas coisas. E isso começou a conflitar, porque aí a gente começou a crescer, não ter a estrutura, não ter a ferramenta, não ter os procedimentos para conseguir gerir aquele fluxo de novos clientes. Chegou uma hora que eu falei, não dá mais, nós precisamos colocar alguém para fazer o financeiro, porque alguém precisa pensar
que isso aqui vai sempre continuar crescendo, e se a gente não preparar, não fizer a estrada antes do carro, o carro não tem estrada para andar e ele cai no buraco. Então, mas essa estrada, eu sempre gosto de citar ela, porque eu falo que todo gestor tem que ser um pouco de professor. Porque, na verdade, 90% do trabalho do gestor é lidar com as pessoas. Convencê-las a fazer, né? Passar a sua visão, ou igual que hoje nós estamos no evento, o palestrante vai lá, ele passa um conceito interessantíssimo que você fala, eu vou aplicar isso na minha empresa. Mas não é chegar lá e estralar o dedo. Eu tenho que pegar esse conceito, então eu vou dividir em 4 passos para o financeiro, eu vou dividir em 3 passos para o comercial, eu vou dividir em 5 passos para os gestores, e você ir lá e explicar por que vai ser feito, o que aquilo vai gerar e na onde nós vamos chegar. Então, esse background, para mim, eu acho que fez toda a diferença, assim como você também tem. Lidar com pessoas hoje é a parte mais difícil, então me ajudou muito e sou muito grato por essa estrada que, igual eu falei, não é clara, ela é cheia de curvas, mas acho que hoje eu consegui chegar num ponto onde eu juntei todas essas experiências passadas e agora tocar de uma forma um pouco mais fácil. Tem uma mochila que você foi direcionando, então, né? Eu costumo dizer que é uma caixa de ferramenta. Exato. Eu brinco muito com isso lá com o pessoal em casa. Eu falo uma caixa de ferramenta. Um dia você põe uma chave de fenda, um dia você põe uma chave de parafuso, uma chave de boca. Você não sabe qual ferramenta você vai usar outro dia, mas daqui 10 anos você tem 15 ferramentas, você puxa uma, você puxa outra, você puxa outra e você consegue resolver os problemas. Fazendo uma analogia em cima do que você disse, é a caixa de ferramentas que vira repertório, né? Para que você possa agir diante de diferentes situações. Gustavão, dentro do Ex-Resulta, segunda edição, nós, embora tenhamos discussões diversas aqui dentro desse evento, o eixo norteador de todas essas discussões é a expansão. A expansão de negócios que, para ser assertiva, para gerar resultados, precisa acontecer dentro de um escopo de gestão estratégica. Eu gostaria, para que a gente pudesse conduzir esse nosso papo, você falasse um pouco do processo de expansão da mediadora e depois eu gostaria de tratar alguns detalhes contigo para dividir com o nosso público. Conta um pouco da trajetória da mediadora, como você disse, uma empresa, 30 anos no segmento imobiliário, o que ela fazia, o que ela faz e como eu sei que você acredita nessa gestão em 3 tempos, o que ela está se preparando para fazer. Tanta coisa para falar que... Bastante, hein? Muita, dá 3 podcasts, porque não só pela história, né, porque a gente sempre tem que olhar para trás, mas é que tem tanta coisa que você pode fazer numa empresa, e eu uso muito o exemplo da mediadora, porque assim, eu acho que talvez esteja falando bobeira e você me corrija, mas eu acho que quando você tem uma empresa que produz uma indústria, né, você tem uma métrica clara de... Você gerou um lead, aquele lead você converteu, fez a venda foi feita, então você tem esse parâmetro, né, claro de crescimento e de o que fez crescer. Foi a rede social, foi o WhatsApp, foi o físico, foi a feira. Né? Na prestação de serviço, principalmente imobiliária, eu não tenho como chegar para o meu cliente toda vez e ficar perguntando, mas o que te levou a alugar uma casa? O que te levou a comprar uma casa? Foi porque você viu no site? Foi porque você viu na internet? Foi porque o comportamento do corretor? Ou por causa da minha sede? Eu nunca sei o que realmente leva ao resultado. Então, eu tenho que fazer tudo. Eu tenho que tentar aperfeiçoar todas as áreas possíveis, porque eu sei que vai dar resultado, mas eu não tenho como, né? Então, dá para falar de todo esse processo. Durante 30 anos, o que a gente fez? A gente fez um pouco de tudo, mas... Até pouco tempo atrás, eu confesso que nós crescemos mais do que a gente tinha expertise para lidar, né? O Leandro fala uma frase lá da nossa bandeira, que é ordem e progresso. Eu lembro muito que ele contou uma história que ele chegou na reunião de pauta da Treinacons, não sei se foi esse ano passado, ele pôs a frase ao contrário, né? Que ele colocou progresso, depois ordem, que era para vocês crescerem e depois arrumar a casa. Eu me identifiquei muito com isso porque no nosso caso, sem querer, foi isso. A gente fez um trabalho familiar, um trabalho tão legal, um trabalho de acolhimento de cliente, que isso realmente fez a gente crescer e faltou os processos, faltou a estrutura. Mas a gente foi. E isso também é uma lição para todo gestor de que nunca vai ter um cenário perfeito. Não adianta você ficar esperando o cenário perfeito. Vai fazendo e vai arrumando, vai fazendo e vai arrumando. Trocar o pneu com o carro andando. Exatamente, trocar o pneu com o carro andando. E a gente foi fazendo isso. Só que chegou uma hora que a coisa apertou. Então, nós viemos num cenário lá,
antigamente de 3, 4 imobiliárias, né, que era nós, a Village, a Dica, né, não vou citar todas também, que senão acabo esquecendo. E é aquilo, todo mundo veio crescendo, até poucos anos atrás a gente chegou num pico aí de 9, se eu não me engano, imobiliárias, 10 imobiliárias na cidade, e isso é um cenário que às vezes assusta todo mundo, você fala, nossa, tá dividindo o bolo, tá cada vez dividindo mais o bolo. Será que tem bolo para todo mundo? Será que tem bolo para todo mundo? Será que eu não vou ficar sem bolo? Será que eu tô fazendo a coisa certa? E aí vem os ensinamentos da Treinacons, né? Que se você ficar olhando o teu concorrente, você não está olhando o teu cliente. Sempre olha o teu cliente, esquece o teu concorrente, deixa ele fazer o dele, você faz o seu, né? E nós continuamos nesse foco de cliente. A gente não tinha ainda uma cultura, a gente não tinha os procedimentos igual hoje o Rodrigo e todo o programa ensina. A gente tinha o nosso jeitão, mas o nosso jeitão estava bem certo, estava bem próximo do que é o coração, é o propósito nosso, né? E nós conseguimos passar. Hoje o número de imobiliárias diminuiu, várias encerraram as atividades por diversos motivos e a gente continua firme e forte. Conforme eu comecei a me conectar com a Treinacons, com a X-Resulta, eu comecei porque como gestor ou como líder, né, como empresário na época, o maior medo que a gente tem é quando falta um norte. Para onde eu vou? Você não sabe para onde você vai. Porque você não tem um patrão te falando, você não tem um chefe te dando a meta. Você constrói esse futuro. Você tem que inventar a tua meta, você tem que inventar o teu objetivo, seja ele certo ou seja ele errado. E o medo é quando você fala assim, eu vou fazer isso, e tá errado, e a hora que você tá lá no meio do caminho, você fala, nossa, e agora? Acabo de atravessar o rio, eu volto para trás. Então, quando eu comecei a fazer os projetos do X-Resulta, eu comecei a perceber que, falei, nossa, eu mais acertei do que errei no nosso jeitão, mas o jeitão é achismo, então vamos metrificar, vamos colocar, vamos escrever, vamos fazer bonitinho, para todo mundo entender. Isso é uma coisa que eu falo muito, que a importância da cultura. E aí hoje abriu esse leque. Estruturamos, colocamos, tá tudo certo, vamos fazer novos produtos, vamos fazer novas empresas. E aí agora é esse o ponto que a gente está, de criar novos produtos, novas empresas, para quê? Para oferecer mais coisas para os clientes. Sempre o foco é o cliente, a experiência dele. Disso, o que você pode abrir para a gente hoje, desse portfólio de vocês, numa verdadeira relação de construção de cuidado, né? Numa relação de cuidado. Nós sabemos, por exemplo, do projeto da Mediadora Energia. O que você gostaria de dividir com o pessoal sobre essa maturidade que está levando vocês a diversificar esse portfólio cada vez mais, gerando essa experiência de cuidado, né? De cuidado dentro do segmento. Quando a gente fala de cultura e fala de propósito, as pessoas precisam se conectar que isso não é simplesmente frase para colocar na parede. Exato. Isso realmente vira uma bússola, isso realmente vira... Foi muito difícil eu achar o meu propósito pessoal. Eu já contei isso uma vez num dos treinamentos da Treinacons, que quando eu era mais jovem, você tem médico que cura doenças, você tem pessoas que trabalham na ONU e resolvem conflitos, né? O que eu faço de diferença para mim e para o mundo? Eu tenho essa vontade de responder essa pergunta, essa necessidade de responder essa pergunta, de sentir útil para a sociedade. E no ramo imobiliário, no ramo de prestação de serviço, eu tinha por muitos anos muito conflito com isso. O que eu estou fazendo de diferença na vida das pessoas? A pessoa vem, aluga uma casa, vai embora. Que diferença fez? Para além dessa conexão, eu não salvei uma vida, eu não fiz nada quantitativo. E aí eu comecei a reparar que no ramo imobiliário, a nível nacional, a grande maioria das imobiliárias mais atrapalham do que ajudam. Mais complicam do que descomplicam. Porque geralmente tem um viés, um bias de que eu tenho que defender o imóvel, eu tenho que defender o proprietário e aí ele dificulta a vida do inquilino, ele dificulta a relação para proteger quem paga o salário dele. Não é por ela, é apesar dela então. Exatamente. E aí eu comecei a olhar como nós fazíamos o negócio e não era dessa forma. E nós sempre fizemos o negócio para que a pessoa tivesse uma experiência simples e de confiança. E aí eu entendi. Falei, esse é o nosso propósito, né? Vamos ver se eu vou lembrar exatamente as palavras, né? O nosso propósito é nós existirmos para tornar simples e confiável o que deveria ser. Escolher um imóvel para crescer,
morar, crescer e investir. Que legal. Então, assim, e a hora que eu escrevi esse propósito, isso ressoou muito como nós somos, para tornar simples e confiável o que deveria ser, mas não é. Então, quando você entende isso, você fala, qual é o meu objetivo? O meu objetivo não tem mais limite. Porque eu posso tornar tudo simples e confiável. E aí, depois que a gente começou a realmente implementar isso na Mediadora Imóveis, nós achamos outro segmento de trabalho, que foi a Mediadora Energia. Vamos fornecer créditos de energia para as pessoas, ou seja, elas vão pagar menos por energia sem complicação nenhuma. Esse é o produto. Mas o que mais eu acoplo nesse produto? Eu vou cuidar da energia da pessoa, eu vou fazer uma série de trabalhos em cima disso. E aí, a hora que a gente começa a comparar essas coisas, o que elas têm em comum? O professor falou, cuidar. Eu cuido dos imóveis, eu cuido das pessoas, eu cuido da energia, e tem muito mais coisa que eu consigo cuidar para as pessoas. Porque qual é hoje, se a gente voltar lá na teoria, né, no campos e armas da competição, qual é o meu número 1? Atendimento. É cuidar da pessoa, ela ser bem atendida, ela ter um relacionamento comigo. E isso é uma das coisas que a gente fala tanto na energia como na imóveis, mas principalmente na energia, porque os nossos concorrentes são de São Paulo, são de Minas. Se você contrata um serviço e a hora que o serviço der um BO lá, você vai ligar lá no concorrente, você vai ligar no 0800, você vai cair lá num botezinho e você fica lá 2 horas que alguém te atende. Como é que funciona com nós? Você pega, você liga para mim, você liga para qualquer um de nós. O nosso você número, existe, né? O nosso número está no site, nosso atendimento é pessoa com pessoa. Não é fluxo, não é quantidade, é de coração com coração. Gustavão, eu queria puxar um gancho com você nesse sentido aqui, que eu acredito que é muito interessante você compartilhar esse pensamento com empresários, porque isso fica claro para mim que está muito óbvio para você e é libertador essa obviedade, né? Quando você enxerga que naturalmente o seu produto é muito importante, né? A qualidade do produto é muito importante, mas propósito, negócio principal deixam de maneira muito evidente para você que o seu produto é meio, né? O que você entrega na verdade é esse cuidado, essa simplificação. Não é simplismo, né? É simplificação, é fazer o que é difícil ficar fácil para as pessoas, ficar agradável, diminuir dor de cabeça. E dentro desse propósito, dentro desse negócio principal, cabem muitos produtos, que é uma coisa que o empresário ainda precisa romper, né? Ele se torna muito refém daquele copinho de água que ele vende. E parece que aquele copo de água é o começo, o meio e o fim da vida dele, quando na verdade precisa existir algo maior por trás, né? Isso, exatamente. A primeira vem aquela máxima, eu lembro quando era muito adolescente, escutava aquela frase assim, né? Nunca foca no dinheiro. Foca no seu cliente, foca no seu produto, no seu atendimento, no seu serviço. O dinheiro é consequência. Escutava isso quando era adolescente. Hoje faz todo sentido, né? E para mim uma empresa que eu admiro muito e levo muito na minha inspiração, que é o Nubank, por conta disso. Banco sempre existiu, sempre. O que eles fizeram de diferente? Simplicidade. Você resolver tudo na tela do seu celular, só. Mais devolver nada. O controle do dinheiro para as pessoas, né? Essa é a missão deles, né? Mas é isso que eu falo. Então, assim, o que eles fizeram? Eles pegaram algo que era extremamente complexo, que o banco sempre foi. Você tem que ir lá, levar documento, abrir conta, tudo é físico, é cartão, é biometria, é não sei o que, é no caixa, é limite, é não vai, é senha, é PIN. Pegaram tudo isso e falaram assim, vamos tirar tudo que não precisa, vamos deixar o mais simples possível, vamos deixar nu. Tira o ruído, né? É o nu, é o nome do banco, é o nu, vamos deixar nu, sem nada na frente e nada atrás. E eles conseguiram fazer isso. Então é a mesma coisa que eu penso. Assim, vou pegar uma operação imobiliária, que eu vou ter que pegar o imóvel, documentação, o proprietário, o inquilino, documentação, contrato, vistoria, IPTU. Eu tenho lá uma esteira de 40 processos entre você escolher um imóvel e você sair do imóvel. Como que eu reduzo isso? Você não precisa saber dos 40. Eu vou te passar o mínimo possível para simplificar essa jornada, para que ela seja o mais leve possível, você consiga compreender o que você está fazendo. Tirar aquela ideia do transtorno, né? Quem tem que ser o expert sou eu, não é você. Você só tem que falar, eu confio em ti, manda bala, tamo junto. E é isso que a gente faz. Gustavão, pegando um gancho no Nubank que você citou, eu recentemente tive contato com um material que trata de uma situação bem delicada nos dias atuais, né? Que é a necessidade do seu negócio ganhar escala, ganhar capacidade, e a tecnologia vem como algo que agrega muito em tudo isso. E o Nubank tem uma mensagem bem interessante nesse sentido, que é:
automatize tudo aquilo que vai performar sendo automatizado, mas humanize tudo aquilo que precisa ser humanizado. A ideia é você ter um chatbot ali onde o chatbot resolve, mas você tem um ser humano onde ele faz a diferença. Como que a mediadora vem lidando com isso? De ganhar escala, incorporar tecnologia, mas ao mesmo tempo não perder essa essência humana. Eu sou muito curioso, eu sou muito ligado à tecnologia. Sim, sempre fui um apaixonado nisso. Sempre fui. No gráfico lá que o Diego mostrou hoje, lá eu sou bem early adopter, eu sou bem... A tecnologia saiu, eu já vou testar. Eu vou testar. Ah, mas vai jogar dinheiro fora. Não. Você não é o conservador resistente ali, né? Não, eu tenho que testar ela. Eu tenho que saber, eu não posso deixar para depois. Porque pode ser uma vantagem competitiva muito forte, ou simplesmente uma vantagem de conforto para o meu cliente, né? Ou às vezes até para gerar mais lucro. Às vezes, enfim, existe uma série de situações do porquê testar. Se você tem caixa, testa. Você vai aprender se funciona ou não. Nós já testamos, na época, muito atrás, lá quando eram os botzinhos de número no Zap, nós já testamos isso. Nós já recentemente testamos inteligência artificial plugada no nosso WhatsApp e no nosso site. O cliente, então, ele chega lá, ele fala que ele, em vez de ele entrar no site para procurar um imóvel, ele vai no WhatsApp e ele escreve lá. Eu estou procurando uma casa de 3 quartos que seja em condomínio fechado. Essa inteligência, o GPT por trás, vai lá no meu site, vai buscar, vai trazer para ele a informação, vai trazer o link, vai trazer as fotos. Teria até a capacidade de analisar as fotos, para ele perguntar, será que aqui cabe tal coisa, que tamanho que é essa sala, quantos carros cabem nessa garagem. Nós chegamos a testar isso, porque você não pode ficar para trás. Mas para nós, não funcionou. Por quê? Porque o nosso cliente quer conversar conosco, ele quer conversar com gente, ele quer ser ouvido e realmente ouvido. Às vezes ele fica lá conversando sobre o imóvel, mas também sobre várias outras coisas. E a gente São as nossas relações do interior, né? Exatamente. Eu vejo isso como uma vantagem, porque você cria ali um cliente amigo, que é o que a gente sempre fala. Então, eu entendo, é importante, e para certos procedimentos nós temos as ferramentas que automatizam e fazem segurança, principalmente, mas o nosso balcão ali ainda é um balcão e ainda é todo mundo no balcão apertando a mão de todo mundo. E nessa questão do imóvel, são compras com valores agregados mais significativos. A pessoa tem um desejo muito grande de acertar, porque não é algo descartável, né? Não é algo que você compra todo dia. Essa relação de confiança atrelada a toda uma tecnologia que dá suporte, às vezes em processos invisíveis, inclusive, que vão otimizar essa jornada do cliente. Mas aquele ser humano ali, o seu vendedor capacitado, né? O seu corretor capacitado para trazer segurança a pessoa na construção de um sonho, né? Na aquisição de um sonho, na aquisição de um lar. A gente sabe que essa é a palavra. É o lar, né? A casa é algo diferente, né? É diferente. É uma coisa que todo mundo deseja, né? Quando num dos outros programas da Treinacons, que a gente foi visitar umas empresas, eu fui visitar lá a Balper, o Fernando, que já é amigo nosso há muito tempo, mas nunca tinha ido realmente lá dentro. E lá na apresentação dele, ele falou uma coisa que eu nunca mais esqueci, que ele chega para os colaboradores dele que fazem os dentes, né? E ele fala assim, você vai fazer esse dente pensando que esse dente vai para sua mãe. Que legal. Tá? Então, e aí a pessoa já na hora muda o semblante, porque não, se é para minha mãe, então é para sua mãe. E lá eu falo isso para a equipe, a gente pensa dessa forma. Quem vai alugar essa casa, quem vai comprar essa casa é a sua mãe. Então, não é para fazer mal feito, não é para fazer de qualquer jeito, não é um número em planilha, é um lar. E a gente vê muito isso mais na compra. Mas é muito comum que a gente também lá na locação. A pessoa chegava para o primeiro aluguel. O casal tá saindo de casa dos pais para morar junto pela primeira vez. Não entende nada do que tá fazendo. Vem aqui que você vai escolher um lar e nós vamos acompanhar você nessa jornada. É uma jornada de crescimento, de aprendizado, de investimento. E esse propósito, você sente isso nas pessoas. A gente tem um programa mais recente que a gente colocou lá, quando a pessoa compra um imóvel. Depois a gente chama ela lá para tirar uma foto com uma chave simbólica, para a pessoa ter essa foto, para ela ter guardada o dia que ela conquistou o imóvel dela. E todas as pessoas ficam muito felizes de ter. Nós queremos que ela tenha essa memória para ela, porque é um lar e é algo especial. Então, não precisa inventar muita coisa. É o básico bem feito. É o que você gostaria que fosse com você. Eu sempre falo isso para eles. Você não quer ser tratado com amor e respeito o tempo todo? É isso que a gente vai fazer para as pessoas. Pode ser que o atendimento demore um pouco mais, não é tão rápido. Às vezes a pessoa, e eu falo mesmo, às vezes as pessoas mandam o zap lá, a gente não consegue responder na hora, demora meia hora para responder um zap, demora. Mas quando a gente sentar para responder, nós vamos conversar, nós vamos atender, nós vamos resolver. Não é
Não é Ctrl-C, Ctrl-V, não é bot, não é nada. É de coração para coração mesmo. Gustavo, nós já passamos nesses minutos de podcast aqui, né? O tempo passa rápido demais. Se deixar a gente conversa a tarde toda aqui. Nós já passamos por tecnologia, por gestão estratégica, por evolução do negócio. Tem um tema que é muito caro pra gente, muito interessante, nós gostamos muito de conversar com empresários, que é esse processo de evolução cultural do negócio. A cultura que sustenta, que norteia, que orienta, que direciona as relações. De uma maneira muito simples, a cultura organizacional é entendida como o jeitão da empresa. Eu tenho certeza que a mediadora hoje ela não tem o mesmo jeitão de 30 anos atrás. O crescimento, a expansão, acaba necessitando um processo revisionista de cultura, incorporando tudo aquilo que você tem de bom, mas ao mesmo tempo fazendo ajustes até pela condição de crescimento do negócio. Eu queria que você dividisse um pouco com a gente o que você entende que mudou na cultura da mediadora e como vocês fizeram para que esse processo de desenvolvimento, de evolução cultural fosse um processo saudável e com capilaridade, com ressonância dentro da sua equipe, com aceitação dentro da sua equipe. Bom, cultura para mim é tudo. Hoje tem duas coisas que eu falo que nenhuma empresa, o Rodrigo fala que nenhuma empresa se expande sem gestão estratégica, e eu falo que nenhuma empresa sobrevive sem cultura. Não tem como sobreviver mais. No mundo de hoje não tem mais como. É que eu entendo que as pessoas não acham que cultura é algo teórico. Então, assim, eu costumo dizer que cultura, apesar do termo correto é as regras do jogo, né? Eu costumo dizer que cultura é o que te dá o tempo para você ser gestor. Isso é o que as pessoas precisam entender. No último encontro que a gente fez lá do desenho de gestão, né? Desenho de cultura... Desenho estratégico. As pessoas costumam falar, a primeira coisa que as pessoas falam, eu não tenho tempo para fazer a gestão. Se você não tem tempo para fazer a gestão, é porque você não tem a cultura. Por quê? Porque a cultura permite que o pessoal da sua empresa faça as coisas sem ficar te consultando. Esse é o exemplo mais básico que eu consigo dar sobre o que é cultura. Então, se o seu colaborador sabe que ele pode fazer aquilo, ou na tua cultura está lá, nós vamos fazer uma série de comportamentos. Então, ele sabe que ele pode atender aquele cliente daquele jeito, ele pode falar não para aquele cliente daquele jeito, ou ele pode gastar aquele dinheiro daquele jeito. São 3 situações que ele para de ficar vindo te perguntar se pode fazer ou não. Se ele para de ficar te perguntando, sobra o tempo que você precisa para fazer a gestão. Quando você lidera é uma coisa, agora quando você precisa ficar tutelando, né, as pessoas. E a função do gestor é esse, é ficar tutelando e cobrando, e ensinando e acompanhando. Então, essa é a cultura. Você tem que deixar ele fazer, ele tem que sentir essa segurança para ele fazer o que ele precisa fazer. Senão ele não faz, não adianta você ficar martelando. E se ele não faz, você também não faz, que você fica amarrado. E se você tem 5, 10, 15 pessoas... é que está o problema. Então, quando nós começamos a cultura, era uma cultura da gente participar de tudo, a gente está disponível para tudo, né, acompanhar e customizar muito a experiência do cliente. Conforme a gente foi crescendo, você tem agora 100, 200, 300, 500 clientes e você começa a ter 5, 10, 15 colaboradores. Eu não consigo mais tutelar 15 da mesma forma que eu tutelava 5. Então, antigamente eu podia fazer do jeitão, agora não tem como. Se eu não tiver uma cultura realmente que permite que eles saibam o que ele tem que fazer, como ele tem que fazer e por que ele tem que fazer, eu não tenho como ficar tutelando isso. E aí tudo começou, é aonde quase chegou no ponto de dar as 15 engenhoca travar, porque você não consegue ficar lá pingando óleo nas 15. Gustavo, você colocou uma coisa que é muito interessante, as pessoas conseguirem romper com essa ideia de que cultura é algo teórico, né? Não é algo teórico. Não. Ou não deveria ser teórico. Não. Porque quando você desenha a cultura de uma empresa, porque a cultura vai sempre existir. Sim. Resta saber se ela vai estar sob o seu controle ou não. Exatamente. E quando você se permite uma dedicação para definir como você deseja que seja o cotidiano do comportamento observável, as normas, as regras do jogo, a filosofia administrativa, os valores dominantes, o clima organizacional, você traz muito mais processo, você traz muito mais previsibilidade, você traz muito mais direcionamento para o seu negócio e para todas as pessoas que estão dentro do seu time. Então isso está muito longe de ser uma decisão teórica. Isso é a prática ipsis literis, né? É você imprimir um jeito de fazer as coisas que vai te gerar talvez um dos bens mais preciosos que você precise hoje, que é o tempo,
para poder fazer as demais coisas, né? Outra frase que vocês falam bastante, que eu ligo muito à cultura, é que o óbvio precisa ser dito. Totalmente. A cultura é isso. Porque se você não tem a cultura no papel, é o seu jeitão na sua cabeça. Exato. E aí gera confusão para todo mundo, porque o cara não sabe se ele pode fazer aquilo ou não. Então, e ninguém é obrigado a entender o que está na sua cabeça. Lógico. Então eu dou um exemplo assim claríssimo, que eu conto isso para todo mundo. Você conhece meu pai, ele é um cara muito extrovertido, um cara muito animado, chega, cumprimenta todo mundo, conversa com todo mundo. Então lá na empresa, ele presume que todo mundo que chega vai cumprimentar todo mundo. Vai falar bom dia para todo mundo, você vai da porta de entrada da empresa até o último que está lá no fundo, bom dia, bom dia, bom dia. E ele faz isso com todo mundo. E já teve casos da gente ter colaborador que chegava quieto e vai para a sala dele. E ele ficava com coceira. Coceira. Pô, onde já se viu? O cara não fala bom dia para todo mundo. Como assim? Mas como pode? Mas não, onde está escrito que tem que fazer isso? Ah, mas é bom senso. Não é bom senso. Cada um do seu jeito. Então, o que temos na cultura hoje? Eu brinco isso agora nos onboard. Nossa, vai chegar um colaborador e falar, aqui é norma. Todo dia que chegar, vai falar bom dia para todo mundo. Tá? É uma cultura que se você não coloca, o cara não faz. O outro tá desgostoso por causa disso. Na onde que ele vai saber que tem alguém desgostoso com ele? Porque ele não fala bom dia para as pessoas. Se não tá escrito, não alinha, não tem como você cobrar. Isso vale para cumprir horário, para bater meta. Uniforme, uma coisa que a gente não... Relacionamento com o cliente, vale para tudo. Se é informal, se não é, quem vai limpar, quem não vai limpar, como vai atender o cliente, se vai falar não pro cliente, isso é uma das coisas mais difíceis de você fazer, o teu colaborador fazer, que ele fica morrendo de medo, que ele vai falar não pro cara errado, e aí você vai chegar lá e, pô, como que você falou não pro cara? Jamais podia... Não, tá na norma. Na nossa norma fala que nós só trabalhamos com produto A e B. Mas esse cara eu queria fazer o C. Então você muda a norma, porque tá na norma, tá na cultura. Ah, não está na cultura. Então eu posso falar não para todo mundo. Então ele trabalha melhor, não fica naquela ansiedade de que ele tá pisando em ovos o tempo todo. Eu vejo isso muito nas pessoas que ficam com esse medo de errar e depois tomar esporro. Cultura gera segurança, liberdade e direção. Tudo. Gera mais tempo, gera segurança, eu acho que... E até o bem-estar da equipe, porque a equipe vê que todo mundo está se ajudando, é uma banda, tá todo mundo seguindo o mesmo ritmo. Bem, Gustavão, nós estamos chegando no nosso tempo aqui. Eu preciso devolver você pro evento, você sabe disso. Eu quero participar também. E tem muita coisa boa para acontecer ainda. Eu gostaria de contar com uma colaboração sua. Você, professor por essência, gestor por escolha, inclusive, unindo o que há de bom nos dois mundos para entregar todo esse resultado sólido que você vem construindo com seu pai. Aliás, muito interessante com seu pai, com seu irmão, enfim, com toda a equipe, mas muito interessante hoje, inclusive uma empresa familiar, né? Hoje muita gente ali trabalhando e famílias trabalhando com a família de vocês. E foi muito legal, inclusive, ver hoje quantas pessoas vêm cumprimentar o seu Júlio, né? E dizer, poxa, cara, você aparou esse gramado para estar acontecendo, inclusive, um evento como esse hoje. Uma veia empreendedora muito forte, acreditando nesse tipo de evento, acreditando no Oswaldo Cruzense, acreditando nos talentos, engajando talentos, e com certeza é muito legal. E hoje você também ocupando essa posição protagonista no negócio. Então, você tem lugar de fala para fazer, por toda essa experiência que eu citei aqui. Agora você tem lugar de fala para dizer isso. Dentro de ambientes de expansão, além de fazer esse básico bem feito. O empresário hoje que está com tudo estruturado, bem feito e pretende expandir, pretende parar de olhar um pouco só para o produto, olhar para o ecossistema, olhar para o cliente, olhar para essa hard skill, né? Essa ideia do cuidado, essa competência do coração de cuidar das pessoas e tentar oferecer uma jornada mais completa. Qual seria o ensinamento, a dica que o Gustavão dá para esse empresário hoje que ainda tem receio em iniciar um processo de expansão? É uma pergunta é a pergunta mais difícil. Essa é a pergunta do milhão. É a pergunta que eu me faço todo dia que eu acordo, né? Qual é o próximo passo? Qual é a próxima curva? O que eu não estou fazendo que eu deveria estar fazendo? Né? Para mim, sinceramente, eu até antes da gente começar a gravar, eu comentei da caixa de ferramenta, né? Eu acho que tudo... O Diego hoje falou sobre timing. Eu acho que o Diego resumiu hoje duas coisas que eu vou levar para mim que... põe nome aos bois, né? Isso que eu falo, eu tenho os conceitos na minha cabeça, mas não sei de onde vem, ou se estão certo, e de repente vem um cara que
sabe de onde tirou, sabe falar, e você fala, pô, então eu sei por que eu penso isso, faz sentido e eu tô no caminho certo. Ele falou duas coisas que eu lembro, que eu vou repassar para quem não pôde estar aqui, né? Que ele falou que a primeira coisa, esteja entre as pessoas certas. Isso eu falo toda vez que a gente vai para as rodas de conversa lá da Treinacons, a parte mais difícil de qualquer negócio é a contratação. Gaste todo o seu tempo, toda a sua energia, todo o seu foco para contratar as melhores pessoas possíveis. E eu não estou falando de, obviamente, currículo. É a pessoa que vai encaixar na tua cultura igual uma peça de quebra-cabeça. Ela encaixa certinho. Esse cara vai fazer toda a diferença na tua vida pessoal e na tua vida profissional. E ele falou, pessoas e timing. Esse foi o primeiro conceito que ele falou. Isso para mim é sensacional. Por que do timing? Assim que eu comecei a fazer toda essa longa caminhada com a Treinacons, essas peças começaram a se encaixar na minha cabeça. Então, a expansão, antes eu ficava me perguntando isso assim, pô, o que eu vou fazer, meu Deus, o que eu vou fazer, A partir do momento que eu comecei a colocar cultura, propósito, o negócio, fazer todo o desenho estratégico, a expansão começou a aparecer naturalmente, que foi esse cuidar. Uma coragem racional, né? Eu já falei, se eu já estou cuidando de tanta coisa, eu consigo ver mais produtos para cuidar das pessoas. Então já está aparecendo no meu cenário automaticamente por conta desse trabalho de gestão que você vai fazendo. Então, as pessoas, se você está se perguntando, dá um passo para trás. Volta para o seu negócio de novo, mapeia o desenho de novo. Se você mapear bem mapeado, o próximo passo vai aparecer. Esse foi o primeiro conceito que ele falou. O segundo conceito que ele falou na hora que ele falou da parte de inteligência artificial, lá o estudo que ele pegou, que 95% das empresas que estavam usando IA lá não tem retorno. E aí você fala, pô, que estatística ruim. Aí ele deu a chave. As 5% que dão certo dominam o mundo. Então, em qualquer negócio, a gente sempre vai ver, talvez não 95% de empresas que não dão certo, mas você vai ver um número muito grande. Não seja os 95, seja os 5. Foque você no seu negócio, na sua estratégia, que aí você vai longe. Você vai ser os 5% que vai dominar o mundo. Agora, esse acho que é os dois conselhos. Sozinho ninguém vai. Eu sou muito grato, muito feliz por vocês, pela Treinacons, por tudo que a gente faz junto, pela parceria, igual eu falei, são parceiros. Porque toda semana que eu converso com vocês, dá um impulso para frente, dá uma ajuda, Porque sozinho a gente é muita informação. Eu falo hoje, infelizmente, o acesso à informação é demais. Você escuta muita gente, muita coisa, e eu acho que mais atrapalha do que ajuda. Quando você pega pessoas, gestores, líderes, professores, que têm a experiência, conhecem você, conhecem a tua cidade, conhecem o teu negócio, e fala, vamos por aqui, que a chance de sucesso é grande. É a mesma coisa que você dá a mão para alguém num caminho difícil, é muito mais fácil. Então, apoie-se em quem sabe fazer, tenha paciência, colete as informações, as skills, as pessoas e vai no timing que dá certo. Maravilha, Gustavo. Que aula, hein, gente? Que isso. Por isso que eu comecei esse nosso podcast aqui apresentando o Gustavo antes de gestor professor, porque além de saber muito, sabe transmitir e transferir. E ele tem uma característica muito interessante, que todas as pessoas que lideram, Gustavo, isso é um elogio para você. A liderança ela envolve dois elementos fundamentais. Ela envolve capacidade, mas ao mesmo tempo ela envolve disponibilidade. O líder que não tem capacidade, ele leva todo mundo pro buraco, né? Mas muitos líderes possuem a capacidade, mas não são acessíveis, não são disponíveis. Isso é uma coisa que eu sei que você faz muita diferença dentro do seu negócio. Busca, filtra diante dessa realidade que nós temos de abundância de informações que dificulta o foco, né? Você faz um trabalho de garimpagem mesmo muito significativo para levar o ouro para o seu negócio. E você é uma pessoa muito disponível para a sua equipe, para os seus clientes. Esse é um grande diferencial, é uma hard skill, é uma competência do coração gigantesco que você tem dentro desse peito. Muito obrigado pela sua presença. Eu agradeço, de verdade. Muito feliz. Seu conhecimento, sua experiência com a nossa audiência do Spotify, do YouTube. Esse foi mais um episódio do nosso Ponto Negócio, feito diretamente da segunda edição do Ex Resulta, aqui no edifício do SESC Senat, onde eu contei com a colaboração desse mais do que cliente, parceiro e amigo Gustavo Peixoto, dividindo um pouco da jornada da mediadora com a gente. Um grande abraço, pessoal, e muito sucesso a todos vocês dentro da jornada de expansão de cada um. Valeu, galera!